Para mim, existem dois tipos de livros: os que a gente esquece e os que sobrevivem ao tempo. Esses livros, eles são aqueles que depositam uma sementinha na nossa cabeça e ela fica ali, brotando por dias e dias. E de repente, quando tu tá ali, tomando café em uma terça-feira à tarde, ou conversando com um amigo, ele volta e te faz entender o porquê da literatura ser tão importante. Às vezes, eu me pego pensando no motivo dos clássicos se tornarem clássicos. O que eles têm que os outros livros não têm? Por que alguns autores são lidos, estudados e pesquisados por décadas e séculos a fio, enquanto outros são esquecidos, no estalar de dedos? Eu tinha muitas perguntas e quase nenhuma resposta, então precisava mudar isso de alguma forma. Comparando os clássicos da minha estante, eu percebi algumas semelhanças entre eles. Número 1. Os clássicos são livros atemporais. Número 2. Eles falam sobre questões profundas da condição humana. Número 3. Eles servem de influência para outras obras artísticas. E número 4. Eles nos permitem fazer diferentes interpretações, despertando novos sentimentos a cada leitura. Mas tudo isso não significa dizer que um clássico precisa ser um livro necessariamente tradicional, que siga as convenções de determinada época. Muito pelo contrário. Muitas vezes os clássicos eles se tornam clássicos justamente por quebrar com os determinados padrões. E vale também lembrar que o entendimento de um livro ser ou não um clássico vai muito além da perspectiva individual. Isso porque, para um livro se tornar um clássico, ele precisa se provar coletivamente. Eles são aprovados na árdua tarefa de agradar tanto o público comum, gente como a gente, quanto os críticos literários. E antigamente, só o boca a boca já bastava para fazer livros atravessarem fronteiras e conquistarem novos públicos. E hoje, com a internet, os livros eles podem ir ainda mais longe. São os tais clássicos contemporâneos, livros que ainda não são clássicos, mas que muito provavelmente vão ser. Essas leituras elas funcionam quase como se fosse um espelho, em que a gente se reconhece nos personagens ou no sentimento que esses personagens nos passam. São livros que vão muito além do plot. Eles mergulham na natureza humana e revelam questões nossas que às vezes a gente nem sabia que estavam lá. Também por isso que ler alguns clássicos pode ser um desafio. A gente precisa se dedicar de verdade àquela obra, se entregar para poder receber algo incomparável de volta. Quando a Jane Austen lançou Orgulho e Preconceito lá em 1813, provavelmente ela não sabia que estava publicando um clássico. A história fala sobre um drama que aconteceu no interior da Inglaterra e depois de mais de 200 anos ele continua envelhecendo muito bem. Além de trazer a qualidade impecável do trabalho da Austen, ele consegue descrever com muitos detalhes o ambiente histórico daquele período. Isso porque naquele período de transição para a modernidade foi apresentado um novo homem para a sociedade e a Jane Austen conseguiu pegar a essência dele e colocar em palavras. É um livro que retrata muito bem as principais disputas da época, as dificuldades sociais, as disputas agrárias e a falta de mobilidade social. Mas a gente não precisa ir lá para a Inglaterra para falar de clássicos. Sabe quando o Machado de Assis dá voz para um cadáver e escreve Memórias Póstumas de Brás Cubas com um tom totalmente irônico e inédito na literatura brasileira? Então, isso também é um clássico. A Clarice Lispector também fazia isso. Ela quebrava as diversas regras do enredo e escrevia como quem estava sempre testando, experimentando, pensando em voz alta. Já quando a gente fala dos clássicos contemporâneos, o Itamar Vieira Júnior com O Torto Arado é um exemplo bem claro disso. O livro ele conta a história de duas mulheres negras que vivem numa comunidade quilombola no sertão da Bahia e são marcadas por um acidente que muda totalmente a vida delas. É um livro que fala sobre a terra, sobre o silenciamento, sobre a ancestralidade que resiste mesmo quando tudo em volta tenta apagá-la. E olha só que interessante, desde o seu lançamento, O Torto Arado já ganhou os prêmios mais importantes da literatura brasileira, já foi traduzido para mais de 20 países, já virou leitura obrigatória em vestibular e hoje é difícil encontrar alguma lista de leitura que não passe por ele. É esse processo que a gente comentou. Um livro ele não nasce clássico, ele se prova.
pessoa por pessoa, leitor após leitor, geração após geração. E o Torturado tá nesse caminho, na nossa frente, acontecendo agora. E eu acho que eu finalmente entendi o que os clássicos têm que os outros não têm. Não é sorte, não é estar no lugar certo na hora certa. É que eles continuam trabalhando, mesmo depois que a gente fecha o livro. Continuam te perguntando alguma coisa, continuam te fazendo pensar e esperando que tu volte. Mesmo depois de 1 ano ou depois de 10. Justamente para te dar uma resposta diferente da que te deu na última vez. A Jane Austen não sabia que estava escrevendo um clássico. Um não, vários, né? O Itamar Vieira Júnior provavelmente também não, ainda. Mas é justamente assim que um clássico começa. Como um livro qualquer que alguém não consegue esquecer. E talvez seja só isso que separe esses dois tipos de livro. Uns a gente lê, outros a gente carrega. Se tu gostou desse vídeo, lembra de se inscrever no canal, de curtir e de comentar, porque toda quinta-feira tem vídeo novo por aqui. Um beijo, tchau!